Paz do Senhor, amada igreja. É uma responsabilidade tremenda, mas peço aos irmãos da intercessão, continuem intercedendo, que toda palavra que seja dita aqui seja para a honra e glória do Senhor, e seja primeiramente para mim e para você. Deus tem uma palavra, como Deus hoje, eu estudando a palavra, Ele falou. Mas hoje de manhã me aconteceu algo assim interessante no meu devocional. E a pastora Kátia até falou sobre a presença de Jesus. E eu queria fazer uma pequena reflexão com vocês. Nazaré, onde Jesus nasceu, e Penha, onde nós estamos. Jesus, quando esteve em Nazaré, ele não pôde fazer muito milagre, sabe por quê? Porque as pessoas conheciam. Ah, mas esse aí não é o filho de José, não é o filho de Maria, não é o carpinteiro. Jesus, ele pode fazer milagres mesmo sem a pessoa ter fé. É o caso de ressuscitar o filho da viúva de Naim. É o caso de quando ele atravessou o mar da Galileia e foi lá e libertou o gadareno. Mas ele ama quando a gente exercita a fé. E Penha tem que ser o oposto de Nazaré. Penha tem que colocar uma expectativa no Senhor, porque Ele pode fazer, Ele tem poder para ressuscitar, para curar, para levantar, para fazer passar, para fazer você ter emprego, para te abençoar. Ele tem poder, e nós temos vivenciado isso aqui, e que isso cada vez mais venha na nossa vida motivar. Sabe por quê? É vendo os milagres, é conhecendo o Senhor, é que nós sabemos que Ele tem poder e Ele faz. Então, temos que fazer exatamente ao contrário da cidade de Nazaré. Temos que colocar as nossas expectativas no Senhor, sabendo que Ele faz. Olha, uma coisa que no devocional, aquele pastor me disse que é tremendo. Coração que o crente tem que ter. São 7 corações, e se nós tivermos os 7, seremos tremendamente abençoados. Primeiro, um coração contrito, um coração que se arrepende, um coração que conhece e reconhece que Deus faz e Ele pode fazer. Segundo, um coração amoroso. Muitas das vezes a gente fala de amor, mas a gente fala e às vezes nós temos a oportunidade de demonstrar e de fazer esse amor aparecer e perdemos a oportunidade. Então, que não amemos somente de palavras, mas amemos de atitude. Terceiro coração, um coração que anseia por justiça, porque eles serão fartos da glória de Deus. O crente, ele tem que ambicionar a verdadeira justiça, o que é certo, o que é correto. Quarto coração é o que tem fome de Deus, fome de ter relacionamento com Ele, de estar na presença dEle. Quinto coração é um coração de adorador. Está sofrendo, é igual o hino lá da Cassiane, louve. Está vivendo, está doendo, louve. Está na chuva, está na tempestade, esteja louvando, porque Ele tem poder para te tirar dali. Sexto coração é um coração que tem fome de conhecimento da Bíblia, de conhecimento da palavra do Senhor, das atitudes do Senhor, para que a gente possa fazer as mesmas coisas, para que vejam em nós a presença de Cristo. Eu fui tremendamente impactado aqui hoje. Eu cheguei e estava ali atrás, e eu vi uma criança.
3 anos do lado da avó, ajoelhado, orando mesmo, pedindo a presença de Deus, sabe? E 7º coração, um coração humilde, porque Deus, Ele não gosta dos soberbos, mas Ele ama um coração humilde. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos. Sei com a minha voz, ó Pai, e tudo que seja dito aqui, seja pelo Teu intermédio. Fala comigo, fala com os meus irmãos, Senhor. Fala tremendamente, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz, para que o Senhor opere em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ouvir um louvor com muita reverência, mas eu gostaria que você pensasse no seguinte: se de repente um exército inimigo chegasse aqui na tua cidade, Penha, Navegantes, Pissarras, na nossa região, e falasse assim: todo mundo para fora, vocês agora vão comigo para outro país, vocês vão marchar em caravana durante 30 a 60 dias até chegar naquele país, e naquele país vocês serão meus escravos, vocês não terão autonomia, mas terão que se sujeitar, se submeter a uma outra cultura, se submeter a um outro costume, a um outro povo, e vocês lá, dependendo do comportamento de vocês, vocês podem até ter algum tipo de merecimento, mas vocês vão sair das suas casas, porque isso aqui não pertence mais a vocês. E aquele povo, então, foi levado cativo para a Babilônia, para ficar servindo ao rei Nabucodonosor. Eu queria que você pensasse nisso. Se fosse com você, como que seria? O que você sente? O que você sentiria de ter que largar tudo para trás, para ir para um lugar desconhecido? Porque houve desobediência à palavra do Senhor. A gente vai escutar esse louvor agora. Por favor, pensem, façam essa reflexão. Alex. Jesus Cristo tem poder para nos libertar, para te libertar de qualquer opressão, de qualquer angústia, de qualquer sofrimento. O livro que nós vamos meditar nessa noite é o livro de Daniel, que é um livro lindo, que tem uma história que a gente tira grandes ensinamentos. O livro de Daniel, ele diz para a gente, a primeira coisa: Deus, em meio ao caos, prepara os seus. Vale a pena servir a Deus e consagrar-se. Deus guarda os seus. Deus também levanta quem Ele quer e quem abate os soberbos. É o caso do rei Nabucodonosor, que quando chegou a determinado momento da sua vida, Deus tinha feito ele ter 127 províncias, mas ele se ensoberbece e ele fica 7 anos como um animal, até que ele volta ao seu juízo normal e reconhece e conhece o Deus verdadeiro. O livro de Daniel também levanta e derruba os reinos. Deus é aquele que levanta e derruba os reinos na hora que Ele quer, como Ele quer. Olha, Daniel passou por vários reinados, tá? Sendo sustentado pelo Senhor. Passou pelo reinado de Nabucodonosor, depois de Nadonido, que era genro de Nabucodonosor, quando ele falece, depois pelo filho de Nabonido, o rei Belsazar, depois Ciro e tantos outros vieram, mas Daniel foi sustentado por Deus. Deus, Ele é o Senhor da história. Deus é Deus das nossas vidas. Você querendo ou não,
você tenha a possibilidade de se fazer amigo de Deus, mas saiba, se você não fizer, Ele também tem poder e controla a nossa vida. Deus, Ele é Deus. Olha, aqueles jovens saíram de Israel, e os nobres, os príncipes de Israel, eles foram para a corte do rei, e era costume do rei Nabucodonosor, quando ele chegava e tomava um país, ele tomava um local, ele fazia o seguinte: olha, mate o rei, ou se o rei daqui se submeter, deixa ele vivo, mas se não se submeter, mate esse rei, eu coloco um governador da minha confiança, mas os príncipes, a nobreza vem aqui para a Babilônia, e o restante da população que não é nobre, vai fazer trabalhos forçados. E nessa leva, 4 jovens foram para a Babilônia: Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Daniel e seus amigos, eles fizeram algo de tremendo. Mesmo eles estando na Babilônia, eles resolveram a professar com as suas vidas o nome do Senhor. Eles chegam lá e dizem o seguinte: olha, nós não queremos nos contaminar, nós não queremos nos alimentar dos manjares, das comidas que o rei oferece. Aspenaz, que era o eunuco que tomava conta, diz para eles: olha, mas está aqui a mesa do rei, tem banquetes maravilhosos, tem vinho, tem comidas, tem carne, tem tudo aquilo que todo mundo queria, mas eles fazem um jejum, o jejum de Daniel, e é o jejum que mudou a história, não só desses 4 jovens, mas inclusive com consequências para a gente aqui, e nós vamos ver. O jejum que mudou a história. Daniel e seus amigos resolvem não se contaminar com as coisas da Babilônia, e nós temos que resolver não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. O jejum de Daniel é algo assim tremendo, mas o livro de Daniel tem outros panoramas, e eu estou fazendo uma introdução para a gente chegar no texto, e aí sim nós vamos ler a Bíblia, tá? Nabucodonosor, eu falei que ele foi exaltado, depois ele se soberbece e é humilhado. Na história do livro de Daniel também, o neto de Nabucodonosor chega ao reinado depois da sua morte. Então Nabucodonosor morre, seu genro fica um certo período ali, e depois o filho do genro dele, o neto de Nabucodonosor, chega lá e faz tudo aquilo que não agrada a Deus, e ele manda pegar as coisas do templo de Salomão que estavam lá na Babilônia, e ele faz um banquete, e ele faz várias coisas naquele banquete, inclusive orgias, usando os utensílios do templo do Senhor. E aí aparece uma inscrição no teto, na parede, e os sábios não sabiam o que era, e mais uma vez Daniel foi chamado para traduzir aquilo. Depois, esse rei cai, Daniel continua e seus amigos, e o rei Ciro, ele fica impactado, porque Daniel mostra a ele: rei Ciro, o senhor sabia que há 150 anos, um profeta nosso chamado Isaías profetizou sobre o Senhor? E ele fica: como assim? Olha só, eu vou pegar lá
pergaminho onde está escrito isso. E aí ele vai lá na biblioteca e pega um texto que diz que Ciro o Grande iria libertar o povo depois de 70 anos de cativeiro. E Ciro fica impactado, porque há 150 anos até o nome Ciro o Grande estava ali. E Ciro então fala: eu vou cumprir a profecia do teu Deus, e o teu povo, quem quiser retornar para Jerusalém, pode retornar. Então o livro de Daniel, ele é um livro grandioso, mas que o marco dele é a decisão de 4 jovens de não se contaminar e de buscar fielmente a presença de Deus. E quando nós buscamos a presença do Senhor, coisas para nos desestabilizar vão acontecer, mas saiba, o Senhor está conosco, Ele nos sustenta, como lá no Salmo 91, Ele dará ordem aos seus anjos para que nos pegue pela mão, para que a gente atravesse e os nossos pés não tropecem em pedra alguma, porque Ele é o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, Daniel, capítulo 3. Não vou ler o texto todo, mas eu vou lendo os versículos e gostaria que os irmãos acompanhassem. Daniel 3, aí eu vou ler o verso 12, depois eu vou passar para o 17, e nós vamos até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, no 12: há alguns homens judeus que tu colocaste sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. O rei Nabucodonosor tinha mandado fazer uma estátua de 60 côvados, e todo mundo, quando tocasse uma trombeta, tinha que ajoelhar diante daquela estátua e adorar aquela estátua. E naquela ocasião, 3 jovens não fazem isso, porque está escrito que somente adorarás ao teu Deus, o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Não devemos nos prostrar diante de imagens de escultura, não devemos nos prostrar a qualquer outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Pai de Jesus, o Deus Trino, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Somente a estes, que é um Deus trino e ao mesmo tempo é um só, que devemos nos prostrar. 17: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e nos livrará também da sua mão, ó rei. Se não for da vontade dele, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu-se de furor e mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais ainda do que costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens amarraram-nos com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava de sobremaneira quente, e a chama do fogo
matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntarem-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não lhes tinha feito mal algum, poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem havia cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que os enviou um anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, as suas casas sejam desfeitas em montulhos, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eu não sei como é que está a sua vida, mas talvez você esteja passando por bons momentos difíceis, momentos onde você se sinta dentro de uma fornalha. Talvez você olhe assim e ache que não tem solução, mas o Deus da solução está aqui nesse momento. O 4º homem da fornalha está aqui nesse momento, passeando nesse lugar, sondando os corações, porque Ele é Deus que se comove com os nossos corações contritos. Oh, aleluia. Sabe aquela lágrima que a gente deixa lá na cabeceira da cama? Ele sabe todas elas. Ele conhece teu coração. Ele tem poder para te livrar do fogo. Ele, na realidade, Ele quer te livrar do fogo. Mas nós também temos que cumprir a nossa parte, como a pastora Kátia falou aqui. Nós temos que fazer a nossa parte. No começo lá da história, eles falaram: olha, nós vamos fazer um jejum, o jejum de Daniel, e dentro de 10 dias, se a você, Aspenaz, nos parecer que nós estamos fracos, nós passamos a comer as iguarias do rei, mas do contrário, nós é que vamos fazer a nossa dieta. E depois de 10 dias, lá no começo, onde eles aceitam e falam assim: Deus, Tu és Deus e é o mais importante para a nossa vida, não quero me contaminar com esse mundo, porque eu creio no Deus verdadeiro que pode todas as coisas.
É um momento de aceite, de aceitação. É um momento onde eles falam assim: Senhor, eu não tenho nada com os outros que estão aqui, mas nós queremos entregar a nossa vida a Ti, para que o Senhor faça conforme o Senhor quer na nossa vida. E se você fizer isso aqui nessa noite, Deus, Ele é fiel para cumprir, como o pastor Adonir falou aqui, todas as palavras que Ele entregou à tua vida, Ele é fiel para cumprir, porque eu sou prova disso, porque tudo que Ele me prometeu, que Ele falou, Ele cumpriu, está cumprindo. Deus, Ele é fiel. Mas sabe qual é o grande lance de Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque eles tiveram os seus nomes mudados. Daniel passou a ser Beltesazar, e os outros, Ananias, Misael e Azarias, passaram a ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, eles queriam mudar a identidade deles, mas eles não perderam a identidade de servo de Deus. E eu falo uma coisa para você: cada vez mais o mundo, ele tem nos espremido, ele tem, sabe, nos colocado numa máquina de moer, para que a gente perca a nossa identidade de crente, para que a gente perca a nossa identidade de cristão, para que a gente perca, sabe, a nossa identidade de filho de Deus. O mundo a todo momento está fazendo isso com a gente, mas nós temos que falar: ei, eu não quero me contaminar com as coisas desse mundo, eu não quero os banquetes de Satanás, porque eu sou de Deus, eu sou de Jesus. A comunidade cristã de Penha é do Senhor Jesus. Os 4 estavam na Babilônia, mas eles eram de Jerusalém. Ei, você está aqui na terra, mas você é cidadão do céu. Eu quero ir para o céu e eu vou para o céu. E a comunidade cristã de Penha tem essa promessa. E se você fizer a sua parte em Deus, como a pastora falou, nós vamos para o céu. Tem salvo aí? Tem cidadão do céu aqui? Oh! O mundo tenta te tragar, meu irmão. O mundo tenta te tragar, minha irmã, com coisas pequenas, porque o diabo, ele é esperto. Ele não vai te colocar uma coisa grandiosa que você perceba e você vá para trás. Mas são as coisas sorrateiras que estão tentando te tirar da presença de Deus. Talvez a internet, talvez as companhias, talvez a falta de postura aonde você está, aonde nós estamos. Muitas das vezes o diabo, ele quer nos testar, e nós temos que falar igual a esses 4 jovens aqui: ei, não adianta, nós não vamos adorar nenhum outro Deus que não seja Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, que morreu naquela cruz por mim e por você. Às vezes a gente fica quieto, às vezes numa piadinha a gente se omite, e às vezes, sabe, a gente começa a achar que as coisas são normais. Eu vou contar uma coisa. Ontem um irmão foi usado para me confrontar em algo. Eu estava vindo sempre que na oração de manhã, segunda, quarta e sexta. Mas o meu horário, ele estava mais cedo. Só que agora o meu horário, o horário do município, passou a ser 8 horas. E eu tenho que levar meus filhos na escola.
e tenho que levar minha esposa no serviço. E eu passei a chegar meia hora mais cedo no meu serviço. E Deus usou esse irmão e falou assim: quando a gente quer, a gente dá o jeito. Essa meia hora mais cedo que eu chego no serviço para adiantar minhas coisas, eu poderia estar aqui orando. Eu falei: fala, Jesus. Porque é doce quando a gente escuta as coisas boas do Senhor na nossa vida. E às vezes ouvir uma repreensão é doído. Eu falei: o Senhor tem razão, Senhor. Eu poderia ir um pouquinho mais cedo, deixar minha esposa um pouquinho mais cedo. Meus filhos, o portão abre 7h15, 7h20, 7h30 no máximo eu estaria aqui orando. E como a oração aqui tem feito efeitos, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Tentam a todo instante tirar a nossa identidade de filho de Deus. Tentam a todo instante falar para você: ei, esse negócio de igreja de Jesus, para quê? O mundão está aí, a internet está aí. Nunca as coisas foram tão fáceis como é na nossa geração. Serviços deliveries que você vai lá com um clique. Pecados deliveries com um clique. Nunca foi tão fácil desvirtuar crente como nesse momento. Não podemos nos curvar ao sistema babilônico. Não podemos nos curvar ao mundo. Não podemos nos curvar a Satanás. Começa a vigiar as pequenas coisas. É difícil, eu sei que é difícil, mas quando nós colocamos na nossa vida: eu vou tentar ir mais à igreja, eu vou tentar orar mais. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, ajuda-me na minha dificuldade. Ele vê o nosso coração e Ele nos ajuda, mas tem que partir de nós. Tem que partir de mim. Dar testemunho de Deus. Dar testemunho de cristão. É difícil. É difícil. Mas temos que fazer. Aqueles jovens têm algo que todo cristão precisa ter: fidelidade incondicional. Fiel na fornalha ou fora dela. Você está prestes a entrar na fornalha, fidelidade ao Senhor. Você está saindo da fornalha, fidelidade ao Senhor. Você não está na fornalha, fidelidade ao Senhor. Hoje nós vivemos um tempo que tudo é a graça. A graça superabundou. E tudo é a graça, e as pessoas estão entrando nas igrejas e nós temos que amar ao pecador, mas repudiar ao pecado. Nós temos que chegar para as pessoas, para os irmãos, no amor de Jesus Cristo e falar assim: amado, a igreja te ama, Jesus te ama, mas a prática que você faz está aqui, Deus abomina. Então muda de direção, sabe? Frutifica arrependimento no seu coração, que será salvo tu e a tua casa. Mas tem que haver conversão. Conversão é mudança de direção. Eu estava indo nessa direção
parei, Jesus tocou em mim, eu vi que eu estava indo para o abismo. Eu mudo radicalmente de direção, e quando eu mudo de direção, eu saio falando para todos que eu posso que Jesus é amor, que Jesus salva, que Jesus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Fidelidade incondicional com Deus, para termos um relacionamento com Ele, e isso não tem preço. Nós temos que falar, não é a bênção, não é o que eu vou ganhar, mas é o abençoador. Muitas das vezes a gente, quando está no aperto, ai Senhor, ajuda. E vocês sabem de pessoas que estiveram na igreja quando o calo estava apertando, mas quando o sapato afrouxou e a situação melhorou, ganhou um carro, passou a não ter mais compromisso e sumiram e foram indo devagarzinho, hoje estão longe da igreja. Sabe aquela coisa da brasa? Está ali fazendo churrasco, o braseiro está ali. Tu faz a experiência, pega uma brasinha, ela pode estar vermelhinha, coloca ela lá no cantinho da churrasqueira, longe do braseiro. Sabe o que acontece? Aquela brasinha apaga, porque temos que ter comunhão. A gente tem que mostrar amor. A gente tem que ter amor de falar que ama e amar em atitudes, mas também de estar mostrando o caminho, a direção. Sabe por quê? Deus honra quem é fiel. Deus honra quem é fiel, quem tem fidelidade com Ele, quem se compromete, quem coloca confiança nele. Deus honra. Não é jogo de xadrez. Muitas das vezes as pessoas pensam, mas eu entrei na igreja e eu queria um carro, eu queria um apartamento e não aconteceu. Deus, Ele honra quem é fiel, e Ele vê o coração. Confiança em Jesus diante da fornalha. E aí eu vou falar algo para vocês. Aqueles jovens foram de uma maturidade tremenda, sabe por quê? Eles falaram assim, eles não falaram, ei, Deus vai me salvar, o senhor vai ver só, vou entrar lá naquela fornalha e vou sair sem cheiro de fumaça, sem um cabelo queimado, chamuscado. Não. Eles falaram o seguinte, eu tenho a oportunidade aqui, mas seja qual for a vontade de Deus, porque Ele tem poder para salvar nós três aqui. Mas se Ele não quiser salvar e nós morrermos ali, nós morremos fiéis ao Senhor, porque entregamos a nossa vida para gastar em função dEle. Ele sabe de todas as coisas, porque senão seria um xadrez, um jogo de damas. Eu vou entregar minha vida ao Senhor, amanhã eu estou com apartamento, amanhã eu estou com motocicleta, amanhã eu estou com carro, estou com isso, estou com aquilo. Seria muito fácil. Recentemente no Rio de Janeiro, um pastor e um missionário de uma igreja de uma denominação que eu já pertenci, Nova Vida, eles estavam indo para uma conferência, engarrafamento, arrastão, foram mortos. Coisas ruins também acontecem com o crente, mas sabe por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus, naquele momento, aprove Deus chamá-los, porque Deus tem prazer em chamar os seus santos. Sabe por quê?
Nós não somos cidadãos daqui, nós não somos da Babilônia, mas nós somos da Jerusalém celestial. E olha só como Paulo diz: morrer em Cristo para mim é lucro. Mas enquanto Deus tiver propósito aqui com a sua vida, Ele vai abençoar, Ele vai honrar. Aquele jejum foi o jejum da mudança de atitude. Foi o jejum onde aqueles 4 jovens falaram para o Senhor: nós somos teus, a nossa vida é tua, entregamos a nossa vida a ti. Sabemos que vamos passar aperto, mas sabemos que o Senhor estará comigo no aperto. Não peça ao Senhor para te tirar da fornalha, mas peça a Ele para estar com você na fornalha. Sabe por quê? São mares revoltosos que forjam bons marinheiros. Ei, é na dificuldade, é no sofrimento muitas vezes que nós somos moldados no amor e na vontade de Cristo Jesus. E como é que você vai falar para uma pessoa que está com algum tipo de vício? Não é muito mais fácil você chegar e falar assim: olha, eu estava na prova com o mesmo vício que você tinha, mas o Senhor me libertou, o Senhor me tirou de lá, e hoje eu tenho uma vida nova. Eu estava nessa direção, Ele me fez voltar, e agora é a sua vez. Se você crê em Cristo, nessa noite aqui, Deus quer fazer uma sondagem em cada coração. Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe das suas dificuldades, mas Ele é fiel. Ele é fiel. Tenha relacionamento com Ele. Eis aí uma grande oportunidade de estreitarmos esse relacionamento com o Senhor. No jejum de Daniel, você tem a oportunidade de falar: Senhor, me molda, para que o Senhor possa me usar. Senhor, me usa, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero mostrar ao mundo que eu não sou desse mundo, mas que eu sou da Jerusalém celestial, que eu não sou da Babilônia, que eu não sou dessa terra, mas que eu sou do céu. Seja fiel na fornalha ou fora da fornalha. Não podemos aceitar pequenas concessões e nos curvarmos ao sistema deste mundo. Estão tentando mudar a nossa identidade, mas nós temos que lutar com todas as nossas forças. A nossa identidade é a identidade de filho de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite, amém? Você é filho de Deus? Feche o olho. O ministério de louvor vai começar a cantar nesse momento, vai começar a louvar. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite.